Bom dia, boa tarde, boa noite. Como estão vocês? Espero que todos estejam bem. Iremos neste capítulo analisar como é feito o controle da tensão CA. Este é realizado por meio de um conversor que controla a tensão, corrente e potência média entregue para uma carga CA proveniente de uma fonte CA. Outro nome bastante comum para esse tipo de conversor é chamado de gradador CA-CA. Existem basicamente duas formas de controle CA: o controle de fase, onde a comutação ocorre a cada período da rede elétrica, e o de ciclo integral, onde a fonte é conectada e desconectada por vários ciclos de uma vez. Iremos abordar as principais condições e aplicações deste conversor CA-CA. Primeiramente, começaremos analisando os casos monofásicos e depois os trifásicos. Veremos que estes controladores de tensão CA, ou gradadores, apresentam diversas aplicações práticas, que vão desde simples dimers de luz até o controle de motores de indução. Também iremos analisar como é feita a correção de fator de potência, ou controle volt-ampere reativo, VAR, através de circuitos de comutação eletrônica, também conhecido como controle estático VAR. Aqui também outro nome interessante são os compensadores estáticos de reativos. Um gradador monofásico CA é apresentado na figura A, como nós temos aqui, né? Essa figurinha. Observe que os dois tiristores, ou SRs, estão conectados em antiparalelo, né? Nós temos esse S1 e esse S2 aqui conectados em paralelo, só que em antiparalelo, como a gente chama, né? Um está conectado ao cátodo de um ao ânodo de outro e o cátodo de um ao ânodo do outro. Tá? Outro nome comum para esse tipo de ligação é inverso paralelo. Para níveis consideráveis de corrente, geralmente acima dos 50 amperes, o mais comum é o emprego de SCRs discretos. Porém, para valores geralmente abaixo dos 50 amperes, um único triac é colocado no lugar dos SCRs. O princípio de operação do gradador monofásico é similar ao que foi aplicado no capítulo 3. A diferença principal está no controle do semiciclo positivo e negativo, como está sendo visualizado aqui na figura B, onde nós temos as principais formas de onda envolvidas aqui no nosso gradador monofásico. Nós temos, por exemplo, aqui a tensão da minha fonte, VS, e aqui o meu ângulo de atraso, alfa, né? Onde S1 nesse caso aqui é comandado a conduzir, é feito o disparo dele, e aí você tem a circulação de corrente aqui através dele, né? Veja que ela se extingue aqui em π. E aí você tem agora um segundo disparo aqui para S2, tá? Ocorrendo em π mais alfa, que vai permitir a circulação de corrente aqui através de S2 do semiciclo negativo. Então aqui nós temos a característica da tensão de saída, e aqui nós temos a tensão sobre o conjunto de interruptores aqui, os SCRs, tá? Então, até alfa você tem a aplicação VSW aqui, que é a mesma tensão VS. E aí, quando ocorre o acionamento em alfa, a tensão cai a praticamente zero, considerando esses interruptores aqui ideais, tá? Bom, uma vez que ocorre a abertura dessas chaves, né, a extinção aqui da corrente aqui em π, você volta até a aplicação da tensão negativa, né? Aqui VSW, tá? Que é a mesma de VS, para esse conjunto. Tá? Ocorre o acionamento em π mais alfa e a tensão volta novamente a ser zero. Legal, né? Bom, uma vez que existem similaridades nas ideias, podemos determinar a tensão eficaz, como nós estamos vendo aqui, através dessa expressão. Tá? Observe que o período considerado ele é metade. Né? Aqui eu estou trabalhando com 1 sobre π, e não como 1 sobre 2π, como era no caso lá do meu retificador. Tá? Uma vez que temos as ideias principais da análise, aqui para obter valores, certo? Podemos utilizá-las para determinar, por exemplo, o valor da potência entregue a uma carga resistiva, certo? A título de exemplo. As ideias apresentadas aqui também podem ser utilizadas para determinar o fator de potência desse tipo de conversor. Tá? Então, se eu fizer aqui o cálculo da minha tensão eficaz aqui na carga, considerando que eu estou trabalhando com a transferência de energia de alfa até π, né? Basta eu integrar de alfa até π da minha tensão instantânea na carga ao quadrado, tá bom? Então aqui já fazendo as operações algébricas, colocando os limites de integração, eu chego com essa expressão, como vocês estão visualizando aqui. E aí eu posso muito bem para uma carga resistiva aplicar essa mesma equação, tá? A gente está vendo aqui ao lado, certo? Basta eu elevar aqui esse termo ao quadrado, a tensão eficaz ao quadrado, dividir pela minha resistência de saída RO, tá? E aí depois que você aplica esses valores, você obtém esse resultado. Legal, né? Aqui temos um ábaco que mostra a tensão RMS na carga, e este ábaco está apresentando esse valor normalizado, tá? Versus o meu ângulo de atraso para um gradador CA monofásico. Então aqui a gente tem o meu ângulo de atraso, começando de 0 e indo até 180 graus, tá? Para uma carga resistiva.
Então observa que, como é um valor normalizado, tá, em função da tensão de entrada, o RMS da tensão de entrada, tá, então observe que ele começa de 1 para o ângulo alfa igual a 0 e vai decaindo, né, à medida que o meu ângulo alfa vai chegando em 180 graus. Tá? Observe que não é uma reta, tá? Uma vez que você tem ali uns termos senoidais, uns termos de radiação e por aí vai. Tá bom? Não é bem linear. Tá bom? Como a corrente através da fonte e na carga não é senoidal, a distorção harmônica é um fator a ser considerado no projeto e aplicação de gradadores CA. Veja que existem apenas harmônicas ímpares, como está apresentado aqui nessa figura. Tá? Aqui eu tenho meus termos de amplitude das harmônicas, tá? Em função do meu ângulo de atraso alfa. Tá bom? Então veja aqui que eu só apresento as ímpares, tá? N igual a 1, 3, 5, 7 assim por diante. Tá? E esses termos aqui eles podem servir para você tanto extrair informação de tensão quanto informação da corrente, no caso de carga resistiva. Tá? Veja que existem apenas harmônicas ímpares, como estão visualizados aqui, mais uma vez. Tá? Então é interessante que para gradadores, uma vez que você conhece o conteúdo harmônico mais presente aqui, que é a parte ímpar, você pode vir a projetar filtros, como foi mostrado nos capítulos anteriores, para vir a mitigar um pouco esses efeitos dessas harmônicas. Tá bom? A aplicação de um gradador CA monofásico para uma carga RL está sendo aqui apresentado nessa minha figurinha A. Então aqui eu resolvi modificar a carga e agora tem uma carga RL. Além das principais formas de onda envolvidas no gradador, aqui na minha figurinha B. Novamente, vejamos que temos o ângulo de atraso alfa, aqui, ó, certo? Começando aqui do zero e vindo até alfa. Como temos uma carga RL, nós passamos até agora um ângulo de extinção beta. Está aqui ele, certo? Observe que no semiciclo negativo, o acionamento em π mais alfa, aqui, ó, tá vendo? Π acrescido de alfa, irá ocorrer após beta, como a gente está visualizando nessa figura. Tá? Pode ser que este ângulo beta aqui, ele venha a ultrapassar esse meu ângulo π mais alfa. Tá? Ou seja, pode ser que ocorra um beta antes de π mais alfa, pode ser que ocorra um beta em cima de π mais alfa, ou pode ser que ocorra um beta após π mais alfa. Tá? Então, a condição limite irá ocorrer quando beta é igual a π mais alfa. Uma vez que beta depende das características da carga RL e da fonte, tá? Esse tipo de circuito pode apresentar ângulos alfa em que S1 e S2 irão manter a corrente circulando de forma contínua, e ângulos alfa, onde alfa é maior do que beta menos π, a qual apresentará a descontinuidade observada nessa forma de onda aqui. Então veja que apresenta uma característica bem interessante, né? Uma vez que nós temos a presença desse indutor mantendo a circulação de corrente aqui, por exemplo, aqui através de S1, como é esse exemplo aqui, né? Ó, a tensão Vs ela veio até zero, se tornou negativa, porém a corrente ela não pode mudar de forma instantânea, tá? Aqui devido à presença desse indutor. E aí você vai manter a circulação de corrente aqui através da minha chave S1, tá? Até que essa corrente ela se extingua a zero, tá bom? Caso essa minha corrente permaneça circulando, como vai ter ocorrido o disparo aqui de S2 previamente, você basicamente vai manter a circulação de corrente, tá? Dando a continuidade respectiva dessa forma de onda aqui que a gente está vendo da corrente na carga íon. Bacana, né, pessoal? A gente vai aos poucos explorar esses casos no simulador, que fica uma vez mais fácil de observar esses resultados. Como as equações diferenciais são similares às do retificador de meia onda, os resultados para a corrente também o são. Então, como vocês podem ver aqui através dessa minha equação, tá? Minha equação de Euler é muito similar ao caso do retificador de meia onda. Okay? Ela vai ser válida para alfa, tá? O meu ângulo de condução, né? Entre alfa até beta. Tá? Logo, o resultado para a corrente instantânea ele é visualizado nessa expressão que é válida de alfa até beta. A determinação de beta também sai dessa expressão através de solução numérica. Então, quando nós fizermos aqui IO de beta igual a zero, tá? Nós pegaremos esse termo aqui, substituímos ômega-t por beta, e aí igualando a zero nós obteremos, por exemplo, por meio de simulação numérica, por meio de solução numérica, o valor do beta, respectivamente. Tá? Aqui nós temos os valores de Z, que é a impedância característica do circuito da carga, tá? Meu ângulo θ, e aí, uma vez que eu tenho o meu alfa e o meu beta, podemos determinar os demais parâmetros do retificador, como corrente eficaz, como nós temos aqui através dessa expressão. Tá? Veja novamente que o período considerado ele é π, tá? Não é 2π, como lá no caso do retificador. E ele vai
de alfa até beta, tá bom? Então com isso daí eu posso extrair fator de potência, potência que está sendo entregue à carga e demais parâmetros que são relevantes para o nosso estudo, tá bom? Vamos agora observar os detalhes de uma simulação de um gradador CA monofásico. Aqui o autor ele optou por trabalhar com T-alfa, né? Baseado no cálculo aqui do PSpice, né? Circuitos de acionamento de chaves, mas eu vou mostrar aqui uma solução no PSIM um pouco mais interessante do que essa, tá bom? Então vamos aqui para o meu PSIM. Eu já deixei aqui aberta a simulação. E olha só quem é que está novamente presente, tá? Meu Delay Angle Alpha Controller, tá bom? Dessa vez aqui, vamos analisar com calma aqui os parâmetros, tá? A frequência é 60, minha largura de pulso é 5 graus, tá? E observa aqui a lógica interessante que eu optei por utilizar para fazer o acionamento desses dois SCRs, tá? Uma vez que se eu deixasse somente a minha leitura e a minha comparação aqui direto da fonte, eu só teria o acionamento para o semiciclo positivo. Mas nesse caso eu preciso também ter o acionamento do semiciclo negativo. Então o que eu optei por fazer? Peguei a minha leitura da tensão da fonte, tá? Apliquei o módulo e eu resolvi compará-la a um valor um pouquinho acima do zero. Isso irá produzir os pulsos de sincronia necessários aqui para o meu delay alpha controle a cada zero da rede elétrica. Então, ocorreu a parte positiva, você vem e aciona esse SCR. Ocorreu a parte negativa, você vem e aciona esse SCR em antiparalelo. Tá? Aqui está bem carregado de informação. Tá? E aí eu posso, por exemplo, visualizar a corrente aqui através da minha carga RL, como posso muito bem visualizar a corrente aqui que circula através do meu RGT para facilitar a observação de onde é que está ocorrendo o acionamento do alfa e a finalização do acionamento aqui do meu SCR advindos do meu alpha controller, meu delay alpha controller. Tá? Então essa simulação ela facilita bastante. Eu optei aqui por deixar em free run habilitado, tá? Para facilitar o uso dos meus osciloscópios de execução livre. Tá bom? Então aqui nós vamos começar a simulação com 0 grau. Tá aqui 0 e vamos ver os meus resultados, tá bom? Então vamos primeiro olhar aqui a fonte e o meu circuito de acionamento. A gente está vendo aqui na minha figurinha, certo? Vou aumentar aqui um pouco a escala. E aqui em azul é exatamente o pulso de acionamento da parte positiva e aqui o pulso de acionamento da parte negativa, do semiciclo positivo e do semiciclo negativo. Então, à medida que eu abro mais aqui o meu ângulo de atraso alfa, né, você vê que exatamente o que está sendo solicitado. Né? Por exemplo, aqui 45 graus, beleza? E aqui o meu disparo sendo exatamente por 5 graus. Tá? Então ele vai fazer o disparo aqui e vai manter esse disparo do meu tiristor por 5 graus. Para o semiciclo positivo e para o semiciclo negativo. Bacana, né? Bom, vamos ver o que está acontecendo aqui na minha carga. Tá? Vou voltar aqui a 0. E aí vamos ver aqui a carga e comparativamente ao disparo, tá? Então aqui 0, aqui tem a minha corrente na carga, certo? Vamos começar a expandir. Tá? Veja que a corrente na carga ela só tem a parte positiva, né? Ó. Por que está ocorrendo isso? Porque eu mandei acionar na parte positiva, o ângulo beta ele continua indo além do meu π mais alfa. Tá? Então por mais que eu mande acionar aqui o tiristor que está no semiciclo negativo, que é responsável por manter a circulação do semiciclo negativo, ele está mantendo ainda a circulação através do meu tiristor do semiciclo positivo. Então isso é um ponto importante a ser tomado cuidado quando for fazer a simulação e o aluno perceber, está errado, a forma de eu não está batendo com o que o professor apresentou. Não, pode ser que em determinadas condições ele só apresente o semiciclo positivo ou somente o semiciclo negativo. No nosso caso aqui, só o semiciclo positivo. Então vamos continuar aqui expandindo. Né? Veja agora que o meu ângulo de extinção beta está começando a ficar menor do que o meu π mais alfa. Né? E aí você vai ter a forma de onda similar ao que a gente viu no nosso gráfico. Bacana, né? Bom, aqui não está dando para visualizar bem, mas eu posso, por exemplo, recorrer aqui ao meu outro osciloscópio de 4 canais. Tá? E aí fica melhor de nós podermos observar o que está ocorrendo. Tá? Então aqui eu tenho minha rede elétrica, aqui meu pulso de disparo e aqui a corrente na carga, tá? Através do meu SCR do semiciclo positivo e aqui
do meu SR do semiciclo negativo, tá bom? Então vamos ver aqui novamente o que está ocorrendo, né? Ó, você vê que do semiciclo negativo não está circulando corrente através dele, tá? Então com isso facilita bastante esse tipo de análise. Então vamos colocar aqui 100 graus, bacana aí, né? Então esse tipo de análise, esse tipo de circuito, o aluno pode tentar reproduzir e tentar chegar a esses mesmos resultados aqui que nós estamos obtendo, tá bom? Bom, então mais uma vez, como você tem controle do ângulo de disparo alfa e do π mais alfa, tá? Você vai controlar a potência que está sendo disponibilizada aqui para a carga, tá bom? Então se você quiser incorporar mais elementos nessa simulação, como por exemplo o produto de tensão e corrente instantânea e um filtro para você obter potência média, você pode fazer, tá bom? Então isso aqui ajuda bastante no nosso estudo. Legal, né, pessoal? Bom, dando continuidade aqui no nosso estudo, tá? Aqui são parâmetros similares ao que o autor colocou, tá? Coloquei lá na simulação. E aqui alguns resultados, tá? Para a corrente média, tá? A corrente através da chave, a corrente eficaz através da chave, tá? A corrente também através da carga e a instantânea através aqui da carga, tá bom? Então eu deixo esse resultado aqui para o aluno tentar chegar através lá do P5, a título de exemplo, e tentar comparar respectivamente. Vamos agora analisar os casos trifásicos. Comecemos pelo controlador de tensão trifásico com carga resistível conectada em Y, tá? Ou em estrela, como temos aqui na nossa figurinha. Fique atento à nomenclatura utilizada para os nós e fases da fonte, que estão em maiúsculos, né, em caixa alta, e para os nós da carga, que estão em minúsculo ou caixa baixa. Podem ocorrer instantes de tempo em que 3, 2 ou nenhum SR irá conduzir, tá? Então eu estou colocando aqui ao lado que podem ocorrer certas situações das tensões VAN, VBN e VCN, em que eu posso ter esses 3 tiristores aqui, por exemplo, S1, S6 e S2, mantendo a conexão aqui através da minha carga, tá? Como podem ocorrer instantes em que S6 e S3 aqui, do meu bloco da fase B aqui, não estará conectando a carga R aqui a essa fase, tá? Você só terá, por exemplo, 2 tiristores permitindo a circulação aqui de corrente através da carga, tá bom? Pode ocorrer também a situação em que nenhum desses 3 aqui, desses 3 conjuntos de chaves, manterá a circulação, então você terá tensão zero aqui no meu conjunto resistivo. Nas simulações que nós vamos apresentar, vocês verão melhor esses instantes de tempo ocorrendo, tá bom? É interessante observar outra coisa importante, tá? Veja que esse meu N minúsculo não é o mesmo do N maiúsculo. Isso vai ser importante lá na simulação, para que a gente possa observar certos resultados que vão ser apresentados, tá bom? Para diferentes faixas de alfa, podemos ter 2 ou 3 SRs conduzindo em determinados instantes da tensão da fonte. Para alfa entre 0 e 60 graus, como nós temos aqui nesse caso, tá? Na figurinha aqui sendo apresentada, a figurinha B, tá? Temos o caso em que alfa é 30 graus. Temos também que de 30 até 60 graus, 3 SCRs estão conduzindo. Vamos olhar aqui com calma, né? De 30 até 60 graus, tá? Meu ângulo aqui foi sincronizado com relação à minha tensão VAN, tá? Nós temos aqui a nossa tensão VAN da fonte, certo? E aí 30 graus ocorre o meu disparo de alfa, e aí você vê que a tensão que aparece lá na minha carga, no meu VAN minúsculo, certo? Ele é exatamente minha tensão VAN. Legal, né? Bom, temos aqui 3 SCRs conduzindo. S1 conduz em conjunto com S5 e S6 que foram disparados no período anterior. Agora de 60 até 90 graus, como nós temos aqui na figura, certo? Aqui, ó, S1 continua conduzindo, S6 conduzindo e S5 entra em corte ao fim exatamente aqui dos 60 graus, o que vai levar a uma condição de um divisor de tensão similar ao que está ocorrendo aqui, ó. Você tem duas cargas, esse ponto central aqui não está conectado a esse, e aí como você tem uma carga equilibrada, vai ocorrer a divisão da tensão de linha, que é exatamente simbolizado por essa forma de onda aqui, ó. Por exemplo, você tem VAB sobre 2, é a tensão de linha por 2. Então a tensão aplicada na carga individual, na tensão
fase neutro, tá, da carga será exatamente a metade da tensão de linha. Tá? Bom, de 90 até 120 graus, 3 SCRs passam a conduzir, S1 e S2. No caso, S2 é disparado em 90 graus e S6 já vinha conduzindo. De 120 até 150 graus, tá, a corrente através de S6 cai a zero, exatamente aqui em 120 graus, e aí somente você terá a condução de S1 e S2. Então veja que existe alternância sempre entre 2 e 3 SCRs conduzindo. Tá? E observa que de 0 até 30 graus, nenhum SCR para aquela fase, por exemplo, no caso da fase A, tá? Daquele conjunto S1 e S4, não está conduzindo. Tá bom? É importante ressaltar que para visualizar tais formas de onda de forma adequada, é necessário que o N da fonte, o N maiúsculo, esteja desconectado do N minúsculo da carga, algo que pode ocorrer, e seja feita a visualização da tensão fase centro-estrela da carga, o que é diferente da tensão fase neutro da fonte. Aqui podemos visualizar como é o comportamento das tensões na carga e correntes através de cada SCR durante a operação do meu gradador trifásico. Então aqui nós temos as tensões na carga, né, VAN, VBN e VCN, uma vista aqui ampliada deste tipo de forma de onda, e as correntes através de cada conjunto de SCRs, tá? S1, S2, S3, S4 e assim por diante. O caso para alfa entre 60 e 90 graus, só teremos apenas 2 SCRs conduzindo de uma vez, o que irá proporcionar uma tensão fase centro-estrela da carga igual a metade da tensão de linha. Tá? Então veja aqui, ó, que a minha tensão de fase, né, ó, fase AN, não aparece, só irá ocorrer a tensão linha-linha dividido por 2, tá, na minha carga. Okay? Para alfa entre 90 e 150 graus, existirão apenas 2 SCRs conduzindo por vez. Ademais, existem intervalos em que nenhum SCR irá conduzir. Vemos nessas formas de onda como esse efeito, tá, da não condução durante esses intervalos. Então aqui, ó, por exemplo, de 150 a 180 graus, tá, para alfa 120 graus, mostra que nenhum SCR irá conduzir. Bacana, né? A tensão normalizada versus o ângulo de atraso alfa, ele é apresentado nessa minha figura. Veja que para o ângulo de atraso igual a zero, irá corresponder a uma carga sendo conectada diretamente à minha fonte trifásica. E à medida que você vai expandindo aqui meu ângulo alfa, tá, a tensão ela vai caindo respectivamente. Legal, né? Bom, aqui temos o resultado de simulação de um gradador trifásico operando com carga RL. Como a complexidade de operação deste é considerável, fica mais apropriado utilizar o simulador para obter os parâmetros de operação do mesmo. Vamos agora olhar alguns resultados de simulação para esse meu gradador trifásico com carga conectado em estrela. Então aqui mais uma vez eu tenho o meu PSIM, tá? E tenho aqui a minha simulação. Então aqui, ó, observa como é mais sofisticado esse tipo de simulação, tá? Eu tenho aqui um sincronismo, um circuito de sincronia para cada fase A, circuito de sincronia para a fase B, circuito de sincronia para a fase C, tá? Bom, nessa fonte aqui eu tenho o controle de fase para todas elas, tá? Para garantir a simetria, certo? E aqui eu tenho o meu circuito de potência, tá? Com o meu conjunto de tiristores, tá? De SCRs aqui, para por fase e a minha carga conectada. Veja que aqui o meu centro estrela da carga está conectado no meu V'NN, tá? E eu tenho as tensões de fase sempre respectivamente aqui, com que eu posso fazer a medição adequada, tá bom? Aqui ao lado eu tenho diversas medições diferenciais para que eu possa enxergar, por exemplo, a minha tensão de linha VAB, por exemplo, aqui, ó, sendo a diferença entre VAN e VBN, resultando em VAB. Por exemplo, se eu quiser visualizar a tensão de linha AB na carga, eu tenho também aqui essa medição. Tá? E eu tenho, por exemplo, aqui as tensões entre fase e centro-estrela da carga aqui. Tá? Então eu estou começando aqui com uma carga basicamente resistiva, tá? De 20 ohms e 5 microhenries, tá? Para a parte indutiva praticamente desprezível. E aqui eu tenho como visualizar cada uma dessas minhas formas de onda. Tá? Então vamos colocar aqui, tá, execução livre e vamos ver aqui os resultados respectivamente, tá? Aqui no meu osciloscópio de 4 canais. Então vamos rodar aqui a simulação.
Bom, tinha um pequeno errinho aqui na simulação, tá? Corrigi aqui há pouco, que essas fontes, essas minhas medições aqui diferenciais estavam todas com o mesmo nome e não estava exibindo corretamente, tá? Então bem aqui eu tenho a minha tensão linha ANN, tá? Vocês podem ver aí. Então aqui de vermelho eu tenho exatamente a minha tensão sobre a carga, tá? Com relação ao centro estrela. Então aqui está com 0 grau, certo? Então vamos ver aqui o que eu tenho, certo? Então tensão linha ANN, tensão de linha AB da fonte, tá? VAB da fonte e VCA da fonte, todos aqui multiplicados por meio, tá? Então vamos aqui aos poucos expandindo aqui até 30 graus, certo? Vamos executar. E aí a gente já começa a ver esse efeito, tá? Vou fazer aqui o trigger, tá? Então eu vou disparar pode ser aqui pelo alfa mesmo, tá bom? Então 6 graus. Veja aqui, ó, como está ocorrendo aqui a transição, tá? Vou deixar aqui exatamente em 30 graus, certo? Então 30 graus, certo? Ocorreu aqui a transição, né? Ó, certo? Então esse canal rosa, o canal D, certo? Que é a minha tensão VAB, ó, certo? Vezes meio, tá? Então ó, veja aqui que ele pega exatamente metade da tensão de linha, certo? Aí depois ocorre a transição, uma vez que nós temos 3 tiristores permitindo a circulação de corrente, tá? E aí você não tem mais o meio, né? Ele volta a ter meio aqui, certo? Então com isso facilita bastante você analisar e interpretar o que está ocorrendo aqui na tensão da carga, tá? Bom, de azul, o canal B, certo? Que é a minha tensão linha AB, certo? Então a minha tensão V linha AB, ou VANBN, certo? V linha underline AB é o meu V linha ANBN aqui na carga, tá? Então tem momentos que você tem a tensão plena da linha, certo? Que é exatamente isso aqui. E momentos que você só tem a operação do divisor, né? Ó, divisor de tensão, tá? Bom, vamos expandir aqui ainda mais, acima de 60 graus. Graus, né? E aí, deixa eu ver aqui se está tudo na mesma escala, acredito que sim. Ok, está tudo na mesma escala. Tá ruim de visualizar aqui, mas a de vermelho ainda não apresenta essa descontinuidade aqui, tá? E aí vamos continuar expandindo. Pronto, aí você tem basicamente descontinuidade completa, né? Vou colocar aqui pela fonte C, tá? Então aqui você só tem 2 tiristores sendo acionados por vez, permitindo a circulação de corrente, respectivamente, tá? Então é uma simulação bastante sofisticada. Eu sugiro o aluno ele pegando aos poucos e montando de forma bem gradual cada uma dessas fases, tá bom? Para ele chegar nesses mesmos resultados. Okay? Então se eu expandir aqui ainda mais, você vai ver essa alteração, tá? Aqui o ângulo está só 5 graus, tá? E aí você está vendo essa descontinuidade aqui no semiciclo negativo. Então eu teria que expandir aqui ainda mais esse ângulo, quer ver? 60 graus, 60 graus, 60 graus. Pronto. Você tem a operação correta e simétrica do gradador trifásico com carga em estrela, tá bom? Então tem que tomar uma série de cuidados quando for fazer simulações, tá? Acertar bem direitinho aqui esses ângulos, as frequências, as comparações, que aí você consegue obter um resultado primeiro. Bacana, né, pessoal? Bom, já que nós estamos lidando aqui com carga resistiva, nós vamos ver o efeito com carga RL. Então vou aumentar aqui o meu valor da minha indutância para 50
mA. Vamos ver o que vai mudar, né? Bom, aqui nós temos o caso que eu resolvi optar por deixar agora 20 ohms e 50 mA, certo? Eu resolvi aqui no meu osciloscópio deixar o canal A sendo exibido, que é a tensão de linha AN aqui, certo? Da minha carga. O canal B tá GND, tá? Que seria a V' AB, seria a tensão entre fases da carga. O canal C também está fora, que seria o meu VCA vezes meio da fonte. E eu só tenho aqui o canal D, que é o meu VAB da fonte. Tá? Tensão entre fases da fonte. Novamente, carga resistiva indutiva com a característica indutiva mais preponderante. Tá? Então, eu vou expandir aqui aos poucos o meu ângulo alfa. Tá? Veja que praticamente não tem deformação aqui na minha tensão na carga, tá? Porque você está mantendo aqui a circulação de corrente através dos tiristores, tá? Uma vez que existe uma presença de indutor considerável na carga. E aí a gente só vai ver esse efeito da indutância ó, aqui já com 54 graus, né? 50, 60 graus. Veja como fica bem distorcida a forma de onda característica. Então a análise desse tipo de circuito é consideravelmente mais sofisticada e facilita bastante quando a gente vem para analisá-la através de um simulador. Tá? Veja como ela é bem complexa essa forma de onda. Tá? 90 graus, 100 graus, 120 graus, e aí volta a ficar uma forma de onda bem mais simples. Tá? Então eu espero que esse tipo de simulação o aluno possa reproduzir, até porque alguns exercícios que o autor ele coloca, ele exige que você faça isso no simulador, tá? Principalmente devido à complexidade da análise desse tipo de circuito. Tá bom, pessoal? Bacana, né? Bom, vamos dar continuidade aqui no nosso estudo. Aqui a gente tem, por exemplo, a corrente da fase A. Tá? Eu deixo isso aí mais uma vez para o aluno tentar visualizar esse tipo de corrente aqui no simulador. Um gradador trifásico CA, conectado com uma carga resistiva conectada em delta, é apresentado na figura. A tensão em cada carga resistiva ela é a mesma tensão de linha quando um conjunto de SCRs está ligado. Então, se você pegar aqui S4 e S1 e dispará-lo no 0 grau, a minha tensão aqui na carga será a mesma da tensão de linha. Tá bom? A referência para o acionamento dos tiristores agora é o ângulo zero da tensão de linha. A sequência de acionamento do SCR ele também será similar. Tá? Nesse caso aqui será S1, depois S2, depois S3, depois S4, S5 e S6, assim por diante. Bom, eu tenho aqui uma simulação também, que é uma modificação dessa, tá? Que apresenta essa análise. Tá? Veja agora que a minha referência para o meu circuito de sincronia, tá? Ela é agora a tensão de linha, né? VBNAN, VBNCN e VANCN. Nesse caso aqui é VCA. Tá? A minha carga está conectada em delta, tá? Foi removido aqui o centro estrela da carga e ela foi transferida aqui para VBN, para VCN e para VAN. Tá? Os comandos são mantidos os mesmos a partir dos meus circuitos de Delay Angle Alpha Controller. Tá bom? Então aqui vamos ver a simulação, certo? Bem rapidinho. Vou executar aqui novamente. Então aqui nós temos as tensões V''AB na carga. Tá? VLoad, desculpa, VLoad AB na carga. Tá? E aqui meu ângulo, que eu posso fazer esse ajuste. Certo? Então vou fazer aqui a expansão, 1 grau. Tá? Veja aqui que com 11 graus você já tem esse atraso, né, respectivo aqui para o controle de potência da minha carga. Tá? Então aqui a partir dos 38, 40 graus, tá? Legal, né, pessoal? A descontinuidade na tensão ela já existe, né? Porque isso aqui a gente já está vendo a tensão na carga sendo descontínua, certo? Ela ainda dá zero. Então aqui 90 graus, 100 graus, 120 e assim por diante.
esse tipo de circuito ele é muito comum, não só em cargas resistivas, tá? No controle de acionamento de cargas resistivas. A gente vai já ver que ele é muito útil no controle de acionamento de motores, tá? Controle de velocidade, inclusive. Então aqui zerar. A gente volta a ter nossa configuração originária. Legal, né? Bom, vamos dar continuidade. Então, aqui nós temos as formas de onda para alfa sendo 130 graus, tá? Aqui na figura B, certo? Para as correntes entre as fases, né? Fase AB, fase CA e a corrente através da fase A. Tá? Nesse caso aqui na figura C é para 90 graus. Certo? Veja aí como é diferente. Então, como eu havia colocado, esse tipo de conversor ele é muito útil para fazer o acionamento de motores. Tá? Então, a rotação de um motor de indução com rotor de gaiola de esquilo pode ser controlada pela variação da tensão ou da frequência. O gradador CA ele é adequado para algumas aplicações de controle de rotação. Aqui podemos empregar tanto a configuração monofásica quanto a trifásica. Certo? As curvas típicas de torque e rotação para o motor estão apresentadas nessa figura. Então, nós temos aqui velocidade da máquina, tá? E torque em função de diferentes tensões eficazes que são aplicadas na máquina. Bom, veja que temos diferentes tensões aplicadas no motor, o que em combinação com uma carga que apresente uma característica de torque aproximadamente proporcional ao quadrado da velocidade, como ventiladores ou bombas, como nós temos aqui nessa curva, tá? Irá produzir um perfil de velocidade ajustada pela tensão. Tá? Então a frequência ela é fixa, só que a tensão aplicada ela vai ser diferente, tá? Uma vez que a gente está mudando o valor da tensão eficaz do lado da carga. Então, como nós temos esse perfil aqui de carga, você vê que a velocidade resultante, tá? Ela vai ser diferente para cada condição de tensão. Certo? Bom, vou colocar aqui um link para o canal externo do professor Celso, que ele é responsável pela parte de acionamento de máquinas elétricas, tá? Que apresenta maior detalhamento acerca do acionamento de máquinas elétricas empregando esse tipo de circuito de potência. A título de exemplo, a WEG, não só a WEG, bem como outras fabricantes, eles desenvolvem o que a gente chama de soft starter, tá? Ou partida suave, tá? Que nada mais é do que um conjunto de um gradador trifásico, certo? Que pode ser conectado em delta, ou pode ser conectado em estrela, certo? Como nós vemos aqui. E é feita a conexão com relação ao bobinado da máquina elétrica. Legal, né? Bom, é comum de empregarmos bancos capacitores em paralelo com as cargas indutivas a fim de aprimorar o fator de potência da instalação elétrica. Se uma determinada carga apresenta uma exigência de uma relação volt-ampere reativo ou VAR constante, a inserção de um capacitor de valor fixo é utilizado para que o fator de potência seja ajustado até próximo do valor unitário. Tá? No nosso caso aqui, no Brasil, atualmente o fator de potência ele tem que ser acima de 0,2 indutivo e abaixo de 1 indutivo. Tá? Porém, se uma carga apresenta uma relação VAR variável ou variação rápida do VAR, tá? O conjunto capacitivo pode não ser o suficiente para resolver as exigências de fator de potência da instalação. Então, o circuito que eu estou apresentando aqui nessa figura, tá? Apresenta uma relação VAR ajustável ou relação VAR variável. O conjunto apresentado nessa figura utiliza um capacitor fixo para fornecer a componente de potência reativa capacitiva à carga, ou seja, geralmente o VAR capacitivo ele fica acima do que a carga exige, e já o indutor passa a fornecer a componente de potência reativa indutiva de forma variável de acordo com o ângulo de atraso alfa de acionamento dos tiristores. Tá? Logo, temos o que é conhecido como compensador estático de VAR, e este pode ajustar a parcela reativa de forma contínua, além de apresentar tempo de resposta muito menor, diferentemente de bancos capacitores comutados de forma discreta. Então, geralmente é feito o uso de indutores sendo acionados aqui, sendo feita a conexão do indutor com ângulo de atraso, respectivamente aqui nos meus SCRs, uma vez que a corrente aqui é suave, né? A entrada desse indutor aqui apresenta uma corrente suave, certo? É diferente de você comutar capacitor, que se você não fizer a comutação correta aqui dele, por exemplo, no ângulo zero, um capacitor descarregado ele vira um curto-circuito para a rede elétrica. Então você precisa ter um circuito de suavização da entrada aqui do meu capacitor.
Legal, né, pessoal? Bom, com isso chegamos ao fim desse capítulo. Espero que tenham gostado do material que estou lhes apresentando. Se cuidem, abraços e até a próxima.